Mais um sinal de que a gente vai ter alta forte aí nas ações da CSN Mineração aconteceu na semana passada, basicamente uma confirmação já essa semana. Então vamos ver de novo todos os pontos, por que que a gente não deve perder essa região e por que numa das melhores oportunidades no setor tá justamente nessa região dos R$ 5. Vamos ver tudo ponto a ponto de novo, porque pode ser a última semana nesses patamares. Tá? Então vamos tentar entender tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de TSN Mineração, Semin 3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos ver o que o gráfico nos mostra, porque sim, a gente deve sair dessa região o mais cedo possível, tá? E nisso eu quero dizer que a gente não deve ficar muito tempo mais nessa faixa de preço, ainda mais depois do que aconteceu aí nos últimos dias. A gente já tem mais do que confirmação suficiente nessa região e essa acumulação tá cada vez mais forte para a gente continuar subindo, tá? Então, quem estiver esperando alguma notícia, alguma coisa para justificar a compra, a gente já vai estar provavelmente em topo, tá? Então, de novo, vou mostrar para vocês porque que eu acredito que é uma ótima oportunidade de investir nas ações para longo prazo nessa região e o potencial de alta muito forte que a gente tem. Tá? Só antes de continuar, como sempre, nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica e já se inscreve. Vai ter alta forte no mundo de criptomoedas. Quem não estiver acompanhando vai se arrepender depois. Não adianta reclamar, eu tô avisando. Já se inscreve aí também e vai ficar mais duas ações para vocês darem uma olhada. O Ibovespa já deu uma boa acelerada aí, muita ação subindo forte. Quem não estava acompanhando já está se arrependendo, eu garanto. Então não esquece de olhar as outras análises aí no final do vídeo e tem muita coisa ainda barata, tá? Então vamos lá. O que a gente consegue ver aqui no gráfico semanal, sempre aquela repassada básica para nossa audiência rotativa, tá? A gente rompeu essa estrutura de baixa lá em 2022, tá? Depois disso, a gente fez um movimento de acumulação lateral e a gente rompeu essa região justamente aqui nos 4,60, tá? Se vocês forem ver aqui onde a gente rompeu, foi exatamente onde a gente testou lá na semana do dia 3 de junho desse ano, formando aqui inclusive uma armadilha de fundo que a gente vai ver agora no gráfico diário e também acima dessa grande zona aqui de acumulação entre 4 e 4,50, o valor aqui que eu defini como o suporte mais importante, onde de novo continuo acreditando que a chance da gente perder essa região é baixíssima, tá? Eu não consigo ver um cenário onde a gente consiga perder essa região, pelo menos por enquanto, sem pelo menos bater o primeiro alvo da minha leitura aqui pela estratégia que eu uso, tá? Então eu vou mostrar de novo para vocês por que eu acredito nesse cenário, tá? Então pelo semanal, olha o tamanho da sombra que a gente fez aqui justamente quando a gente tocou essa região, também essa zona aqui, tá? Então tinha muito sentido em entender essa zona como um fundo, ainda mais que a gente rompeu também esse canalzinho de baixa, que no gráfico diário fica importante também, tá? E se a gente passar aqui para o gráfico diário, olha só essa belíssima armadilha de fundo que a gente teve, ó. A gente formou um fundo aqui nos 4,80, perdemos esse fundo. Olha como a gente rejeitou a perda desse fundo, rompendo inclusive o topo anterior dos 5,60. Fizemos um movimento corretivo e a gente está começando um próximo movimento de alta. Então eu estou bem confiante. Enquanto a gente estiver agora acima desses 4,50, zero preocupação quanto a motivos para pensar em cenário de baixa, tá? E o sinal mais importante que a gente teve também essa semana, ó, a gente deixou um gap no dia 13 de agosto. Nos outros 2, 3 dias seguintes, a gente fechou o gap, acumulou e na segunda-feira agora a gente rompeu justamente essa região, tá? Então agora tudo que a gente precisa é sair de dentro desta barra aqui justamente de terça-feira passada, ou seja, romper ela e a gente já vai ter aí um alto grau de probabilidade que a gente siga aí tranquilamente subindo em direção ao nosso primeiro preço-alvo, tá? E isso aqui vai acabar se tornando tudo uma enorme acumulação, tá? Vamos voltar aqui para o gráfico semanal e olha aqui o que a gente tem. Justamente essa região aqui como uma forte
acumulação e a partir daqui a gente deve seguir subindo, tá? Então por isso que eu acredito que a ação é uma ótima oportunidade para esse fim do ano, tá? Ela estava muito barata nesses patamares aqui pela minha estratégia por 4,50, 4,60. Agora ainda está um pouco barata, mas a gente já, claro, fica mais caro. Se a gente pegar pelo preço de hoje, a gente está falando aí num stop de pelo menos 11%. Tá? Então, ainda não é ruim com relação ao retorno do nosso preço-alvo que a gente vai projetar agora, mas a melhor compra justamente foi nessa região e a gente trouxe inúmeros vídeos aqui mostrando como eu acreditava que essa região era importante. Já vou deixar para vocês aqui o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar as notificações, deixar um joinha aí, deixar um comentário, compraram, não compraram, ainda vão comprar, pode ser que ainda dê tempo, tá? A gente já tá com tudo pronto para subir e essa alta pode ser confirmada aí em breve, então vamos ver se vai dar tempo, mas deixei no comentário a opinião de vocês, ajuda muito o nosso engajamento, a nossa meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, dá essa força aí para mim, se inscreve, confere se está inscrito, tá? E também vai ficar a nossa série de membros aí para vocês olharem, tá? Então, aqui, ó, o que que a gente pode começar a trabalhar aqui nas ações da CSN Mineração? O que que a gente tem aqui? Primeiro, movimento de alta, aqui, acumulação lateral, rompimento, correção, segundo movimento de alta. Terceiro, perdão. Tá? Então, esse é um cenário que eu estou trabalhando, pelo menos por enquanto. Vai depender do que? Exatamente do gap que a gente tem nesse pequeno retângulo vermelho, aqui nessa região dos 7,27 por aqui, tá? Porque é o que? É justamente o teste do nosso topo histórico, tá? A gente tem um teste de topo histórico aqui importante. Olha como a gente tinha o topo aqui. A gente falhou quando a gente rompeu esse topo. E agora a gente pode ter feito recuo para testar essa região para depois voltar a cair. Ou a gente fecha esse gap e inicia aí o terceiro movimento de alta e aí com alvos bem mais interessantes. Mas se a gente pegar pelo preço de hoje até o fechamento do gap, a gente está falando aí de mais ou menos uns 40% de alta. Então já seria aí um alvo muito bom, já seria um ótimo potencial aí de risco-retorno, tá? Mas a gente pode estar falando aqui aí sim de um terceiro movimento de alta, a gente ia replicar pelo menos essa perna aqui toda para cima. Isso nos jogaria lá para casa dos R$ 10. Então, pelo preço de hoje, a gente fala aí numa alta de quase 100%. Tá? Então, fiquem atentos, tem muito potencial sim aqui nas ações da CSN Mineração, tá? Ela ainda tá barata, ainda tem um risco-retorno bem interessante, mas pode ser aí a nossa última semana nesses patamares, então fiquem atentos. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!